meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento, aquela que não vem do mundo, mas que brota diretamente do coração de Deus, encontre morada em seu ser neste exato momento. Quero que você sinta, não apenas com a mente, mas com a profundidade da sua alma, que você não está só. Feche seus olhos por um instante. Se for possível, respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Um presente divino que se renova, a cada segundo, um testemunho silencioso da fidelidade do Criador. Neste santuário de paz que agora criamos, neste espaço sagrado entre o seu coração e o trono da graça, quero que saiba que o Pai te vê. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Antes mesmo que uma palavra chegue à sua boca, Ele já a conhece por inteiro. Ele te acolhe com um amor que não julga, com braços que não se cansam de esperar pelo seu retorno. Hoje, não estamos aqui para cumprir um rito, mas para mergulhar em um rio de comunhão, para derramar nossa alma diante daquele que é o oleiro, e nós, o barro em suas mãos. Estamos aqui para clamar para Luveri, acima do tudo, para sermos encontrados por Ele. Há dias em que o peso do mundo parece esmagar nossa esperança, em que as águas sobem até o pescoço e a alma se sente atolada em um lamaçal profundo, onde não há onde firmar os pés. Talvez hoje seja um desses dias para você. Talvez as críticas, as injústicas, o desprezo dos homens tenham ferido seu espírito. Talvez o zelo pela casa do Senhor, pela verdade, pela justiça, tenha te consumido, te tornado um estranho entre os seus próprios irmãos, um desconhecido para os filhos da sua mãe. E é neste lugar de vulnerabilidade, de profunda sinceridade, que encontramos um eco de nossa dor nas palavras sagradas do Salmo 69. Este salmo é um grito da alma, uma oração, forjada no fogo da aflição, e hoje faremos dele a nossa voz. Salva-me, ó Deus, clamamos juntos agora, pois as águas subiram até o meu pescoço. Estou atolado num lamaçal profundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, e a correnteza me arrasta. Sinta a permissão do Espírito Santo para expressar essa angústia. Deus não se escandaliza com a sua dor, Ele não se afasta diante das suas lágrimas. Pelo contrário, Ele as recolhe em seu odre, cada uma delas está registrada em seu livro. Quantas vezes você se sentiu assim, submerso em problemas, em dívidas, em diagnósticos médicos assustadores, em conflitos familiares que parecem não ter solução? A sensação de afogamento é real, a correnteza das circunstâncias nos puxa para o fundo, e o fôlego da fé parece se esvair. O salmista continua, e nós com ele. Estou cansado de clamar, minha garganta está seca, os meus olhos desfalecem, esperando pelo meu Deus. O cansaço da oração que parece não ser respondida, a espera que parece interminável. É um teste para nossa perseverança. Mas veja, mesmo no auge do esgotamento, o olhar dele, nosso olhar, continua fixo na direção certa, esperando pelo meu Deus. A esperança, mesmo que frágil como um fio, não se rompeu. E é essa esperança que o inimigo de nossas almas quer roubar. Ele sussurra que Deus te esqueceu, que suas orações são inúteis, que você está sozinho nesse lamaçal. Mas, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos essa mentira. Porque o nosso Deus é o Deus que vê, o Eroi. Ele vê sua garganta seca, seus olhos cansados, seu coração aflito. Ele não é um observador distante. Ele é um pai presente na angústia. O salmista expressa uma dor que talvez seja a sua hoje. Aqueles que me odeiam sem motivo são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos são os que me destroem sem causa, os meus inimigos traiçoeiros. A injustiça dói na alma. Ser alvo de calúnias, de falsos testemunhos, de perseguições veladas no trabalho, na família, na vizinhança, pessoas que se levantam contra você, sem que você tenha feito mal algum. E o que mais dói é quando essa perseguição vem por causa da sua fé, do seu amor a Deus. Pois por amor a ti suporto o opróbrio, e a vergonha cobre o meu rosto. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consumiu, e os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Reconhece essa dor? A dor do isolamento por tentar fazer o que é certo aos olhos de Deus, quando você escolhe o caminho da integridade, e por isso é chamado de antiquado, de fanático. Quando o seu amor pela verdade e pela santidade da casa de Deus te faz ser visto como alguém radical. Saiba que Jesus conheceu essa dor em uma profundidade que jamais compreenderemos. Ele foi o estranho por excelência, o rejeitado pelos seus. Isaías profetizou que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Os insultos que eram para Deus caíram sobre ele. E quando você é insultado por sua fé,
você está participando dos sofrimentos de Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma bem-aventurança. O apóstolo Pedro nos conforta dizendo: vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, nesse momento, receba essa unção de honra sobre a sua vergonha, onde o mundo te aponta e te envergonha, o Espírito de Deus te cobre com um manto de glória. A oração do salmista é um modelo de sinceridade. Ele não esconde sua fraqueza, nem sua dor. Quando chorei e jejuei, isso me trouxe insultos. Quando me vesti de saco, fizeram de mim um provérbio. Os que se assentam à porta falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Ele expõe a sua alma por completo, e Deus te convida a fazer o mesmo. Não ore com palavras ensaiadas, com uma máscara de super-herói espiritual. Ore com as palavras do seu coração. Se está doendo, diga: Pai, está doendo. Se está confuso, diga: Senhor, não entendo o teu propósito nisso. Se a sua fé está vacilando, seja honesto. Ajuda-me na minha falta de fé. Essa vulnerabilidade é a porta de entrada para a intimidade com o Pai. É no reconhecimento da nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Ele não está procurando por gigantes da fé, mas por corações quebrantados e contritos, os quais Ele jamais desprezará. O que Deus pede de nós não é a perfeição, mas apenas: venha como você está. Venha com suas lágrimas, com suas dúvidas, com seu cansaço. O convite de Jesus ainda ecoa através dos séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sinta o alívio do jugo de Cristo sendo colocado sobre você agora. Entregue a Ele esse peso que você tem carregado sozinho por tanto tempo. O peso da opinião dos outros, o peso da injustiça, o peso do cansaço de lutar. Ele é especialista em transformar fardos pesados em graça leve. E no meio de toda essa dor, o salmista faz uma transição crucial. Ele direciona a sua súplica a Deus em um tempo específico. Mas eu, Senhor, faço a Ti a minha oração no tempo aceitável. Que declaração de fé poderosa! Mesmo que tudo ao redor pareça desfavorável, ele crê que existe um tempo aceitável. Um kairós de Deus, um momento oportuno para o favor divino se manifestar. Eu declaro em nome de Jesus que este é o seu tempo aceitável. Este momento de oração é o portal para o favor de Deus em sua vida. Não é sobre o calendário humano, mas sobre o cronograma divino. Continue clamando com Ele: ó Deus, pela grandeza da Tua benignidade, responde-me. Pela fidelidade da Tua salvação, tira-me do lamaçal. Não me deixes afundar. Livra-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que a correnteza me arraste, nem que o abismo me engula, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Esta é uma oração de fé ativa, é um posicionamento espiritual. Você está dizendo às águas do problema: vocês não vão me afogar. Ao lamaçal da depressão, eu não vou afundar. Ao abismo do desespero, você não vai me engolir. Porque o seu socorro não vem das circunstâncias, mas do Senhor que fez os céus e a terra. A grandeza da benignidade de Deus é infinita. A fidelidade da sua salvação é inabalável. Ele é fiel para cumprir o que prometeu, para te tirar do lugar mais profundo e te colocar sobre uma rocha firme. Responde-me, Senhor, pois bondosa é a tua benignidade. Volta-te para mim segundo a multidão das tuas misericórdias. Observe a base do apelo. Não é o nosso merecimento, mas a bondade de Deus, a sua benignidade, a sua risde, o seu amor, leal e pactual. É por causa de quem Ele é, e não por causa de quem nós somos, que podemos nos aproximar com confiança. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, e hoje é uma nova manhã. As misericórdias do Senhor estão frescas e disponíveis para você agora. Clame por elas. Peça que Ele se volte para você. Às vezes, na dor, sentimos como se Deus tivesse virado o rosto, mas a verdade é que Ele nunca nos desampara. Não. Escondas o teu rosto do teu servo, pois estou angustiado. Apressa-te em responder-me. É um clamor de urgência e Deus entende a urgência do seu coração. Ele não é indiferente à sua angústia. O profeta Isaías nos garante: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O seu sofrimento toca o coração de Deus. A sua angústia o angustia. Ele está intimamente envolvido em sua história. E a oração se aprofunda na necessidade da alma. Aproxima-te da minha alma,
e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. O resgate que precisamos é, antes de tudo, um resgate da alma, um resgate do desânimo, da amargura, do medo. E quando Deus resgata a nossa alma, Ele também nos livra em face dos nossos inimigos. Não para que possamos nos vangloriar, mas para que o nome dele seja glorificado. Para que eles vejam que há um Deus em Israel, que há um Deus que defende. O Jesus Filhos, tu conheces o meu opróbrio, a minha vergonha e a minha desonra. Diante de ti estão todos os meus adversários. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vê cada palavra lançada contra você, cada olhar de desprezo, cada ato de injustiça, e ele é o justo juiz. A vingança pertence a ele. Descanse nessa verdade. Entregue a ele a sua causa. Não permita que a amargura crie raízes em seu coração. Libere o perdão, não porque eles mereçam, mas porque você merece a paz que vem de um coração livre. Deixe que Deus seja o seu defensor. Ele sabe como tratar com cada um dos seus adversários. A sua parte é confiar, orar e esperar na sua justiça perfeita. O salmista expressa a solidão da dor. Opróbrios quebrantaram-me o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Essa é uma das dores mais profundas, a de sofrer sozinho, a de não encontrar empatia ou consolo naqueles que nos cercam. Mas eu quero te lembrar de uma verdade transformadora: você tem um Consolador. Jesus prometeu, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo habita em você. Ele é o seu companheiro constante, o seu intercessor, aquele que geme com gemidos inexprimíveis em seu favor, quando ninguém mais entende. A sua dor, ele entende. Quando não há ombro humano para chorar, o colo do Pai está disponível através do Espírito. Incline-se para ele agora. Sinta a presença consoladora do Espírito Santo, te envolvendo como um abraço quente e seguro. Ele está aqui para curar o seu coração quebrantado, para fortalecer o seu espírito enfraquecido. Você não está só, nunca esteve, nunca estará. E a dor se intensifica com a traição da arame mifel por mantimento. E na minha sede derame a beber vinagre. Essa passagem aponta profeticamente para o clímax do sofrimento de Cristo na cruz. Quando ele em sua agonia disse, tenho sede, deram-lhe vinagre. Ele bebeu o cálice da dor humana até a última gota. Ele experimentou a rejeição, a traição e a injustiça em seu nível mais extremo, para que nós hoje pudéssemos encontrar nele toda a compaixão e socorro. Ele entende perfeitamente o que é receber fel quando se espera pão, receber vinagre quando se anseia por água fresca. Ele entende a dor de ter a sua vulnerabilidade explorada, de ter a sua bondade retribuída com maldade, e porque ele sofreu, ele é capaz de socorrer os que sofrem. Ele é o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel, que pode se compadecer das nossas fraquezas. Olhe para a cruz. Veja o preço que foi pago pela sua redenção. Veja o amor que suportou tudo por você. Nessa visão, toda a sua dor encontra um propósito e um lugar de cura. O fel que te deram, a amargura que tentaram te fazer engolir, perde o poder diante do sangue de Cristo, que te purifica e te dá uma nova vida. Um novo começo. A oração do Salmo 69 passa da súplica e do lamento para a certeza do louvor e da redenção. Eu, porém, sou pobre e estou em dores. Que a tua salvação, ó Deus, me ponha num lugar alto e seguro. Louvarei o nome de Deus com um cântico e o engrandecerei com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Aqui está o segredo da virada. Mesmo na dor, mesmo na pobreza de espírito, ele decide louvar o louvor. É uma arma de guerra espiritual. É uma declaração de fé que silencia o acusador. Quando você louva em meio à tempestade, você está dizendo a Deus e a todo o universo espiritual que a sua confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável do Criador. O seu louvor agrada a Deus mais do que qualquer sacrifício ritualístico, porque brota de um coração sincero e grato, um coração que escolhe ver a grandeza de Deus acima da grandeza do problema. Comece a louvar agora mesmo, aí onde você está. Agradeça pela vida, pelo ar que respira, Paila Salvaco. Em Cristo Jesus, agradeça porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeça porque Ele está operando em seu favor, mesmo que seus olhos ainda não vejam. O louvor desloca o seu foco da dor para o Deus que cura, da escassez para o Deus que provê, do perigo para o Deus que salva e te coloca em alto retiro. E essa atitude de fé e louvor reverbera para alcançar outros. Os humildes verão isso e se alegrarão. Que o vosso coração viva, vós que buscais a Deus.
porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. O seu testemunho de fé no meio da provação se tornará uma fonte de encorajamento para outros. Pessoas que estão passando por lutas semelhantes verão a sua perseverança e encontrarão forças para continuar. Ao buscar a Deus, em meio à sua dor, você está, sem saber, abrindo um caminho para que outros também o encontrem. O Senhor ouve o clamor do necessitado. Ele não despreza o coração que está cativo da angústia. Ele se inclina para ouvir e para libertar. A sua oração não está sendo em vão. Ela está subindo como um incenso suave à presença do Pai. Ele está ouvindo, ele está agindo, e a resposta virá. Louvem os céus e a terra, os mares, e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que ali habitem e a possuam. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que amam o seu nome nela habitarão. A sua história de salvação pessoal se conecta com o plano redentor de Deus para todo o seu povo. A sua libertação é parte de um projeto maior de restauração e edificação. Deus não está apenas te salvando, Ele está construindo algo através da sua vida, algo que será uma herança para as futuras gerações. A sua fidelidade hoje está plantando sementes que frutificarão na vida dos seus filhos e netos. Meu irmão, minha irmã, que a profundidade e a sinceridade deste salmo tenham tocado a sua alma e te dado voz para clamar, força para esperar e um motivo para louvar. Esta jornada de oração é um caminho de cura e fortalecimento. Se esta primeira parte da nossa conversa com Deus te abençoou, te trouxe paz e renovou a sua esperança, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de fé. Inscreva-se aqui no nosso canal para não perder a continuação desta e de outras orações poderosas. Deixe o seu curtir para que esta mensagem de fé possa alcançar mais corações que estão precisando de um alento. E se o Espírito Santo tocar seu coração, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, alguém que precisa saber que não está sozinho e que há um Deus que luta por ele. Sua simples atitude de compartilhar pode ser um instrumento de Deus para salvar uma vida do desespero. Agora, respire fundo. Mais uma vez, sinta a atmosfera de graça que nos envolve. Tendo derramado nossa alma, reconhecido nossa dor e firmado nossa esperança na fidelidade de Deus, estamos prontos para dar o próximo passo. Estamos prontos para mover além do pedido de socorro e entrar em um lugar de entrega ainda mais profundo. É o momento de silenciar as vozes exteriores, de acalmar as tempestades interiores e de entregar as chaves do nosso coração, sem reservas, ao único que é digno de reinar sobre ele. Vamos juntos, agora, mergulhar na segunda parte desta jornada. Meu amado, minha amada, neste lugar de silêncio sagrado, onde as defesas do nosso coração começaram a ceder, onde a nossa dor encontrou um eco na dor do salmista e um refúgio no coração do Pai, eu te convido a ir ainda mais fundo. Clamamos por socorro diante das águas que ameaçam nos afogar. Já expusemos a injustiça que nos feriu. Agora o Espírito Santo nos convida a virar o olhar para dentro, para o lamaçal que, muitas vezes, não é formado pelas circunstâncias externas, mas pela nossa própria natureza, pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados ocultos. O momento mais difícil, mas também o mais libertador da oração. É o momento do quebrantamento, onde a alma se despe de toda a sua justiça própria e se lança, nua e desamparada, aos pés da misericórdia. Não tenha medo deste lugar. E aqui que a verdadeira cura começa. É no vale do reconhecimento da nossa miséria que a fonte da graça de Deus jorra com mais abundância. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, permita que seu espírito se abata diante dele, não em desespero, mas em rendição. Pai amado, aqui estamos nós. O Senhor nos formou do pó da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. O Senhor conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, e como pó, somos frágeis, inconstantes, facilmente levados pelo vento das tentações, das dúvidas e das meadows. Nós confessamos a Deus que muitas vezes esquecemos da nossa origem e da nossa total dependência de Ti. Erguemos tronos em nossos corações e nos sentamos neles, agindo como se fôssemos os senhores do nosso próprio destino. Perdona-nos, Senhor, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho sutil, que se mascara de autossuficiência. Perdoa-nos pelas vezes em que planejamos nossos dias, nossas semanas, nosso futuro, sem sequer dobrar nossos joelhos e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Perdoa-nos pela presunção de acharmos que sabemos o que é melhor para nós. Hoje,
nós descemos desses tronos. Nós reconhecemos que Tu és o oleiro, e nós somos apenas o barro. Molda-nos, quebra-nos, faze-nos de novo, segundo o Teu querer. Queremos ser vasos de honra em Tuas mãos. Mas para isso, precisamos primeiro ser esvaziados de nós mesmos. Esvazia-nos, Pai, de todo o orgulho que nos impede de receber a Tua graça. Santo Espírito, Consolador perfeito, nós Te pedimos que, agora lances a Tua luz sobre os lugares escuros da nossa alma. Como o salmista Davi, nós oramos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós Te damos permissão para expor aquilo que está oculto. Muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa própria escuridão. Damos nomes bonitos aos nossos pecados. Chamamos a inveja de admiração, a amargura de justiça própria, a fofoca de desabafo, a luxúria de carência, a avareza de prudência. Mas hoje, queremos chamar o pecado pelo nome que Tu dás. Queremos sentir o peso dele como Tu sentes. Mostra-nos, Senhor, as raízes de amargura que têm contaminado nosso coração e envenenado nossos relacionamentos. Mostra-nos os ídolos que construímos em segredo, o ídolo do dinheiro, do sucesso, da reputação, do conforto, da família, até mesmo do ministério. Tudo aquilo que tem tomado o Teu lugar de primazia em nossas vidas. Confessamos que amamos mais o presente século, que buscamos mais os aplausos dos homens do que a aprovação do céu. Senhor, tem misericórdia de nós, Deus, como o apóstolo Paulo. Nós reconhecemos a guerra que existe dentro de nós. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois o que faço, não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Quem nos livrará deste corpo de morte? Quem nos libertará desses padrões de comportamento que nos aprisionam, dessas reações automáticas da nossa carne, que ferem a Ti e àqueles que amamos? A impaciência que explode, a palavra áspera que escapa, o julgamento precipitado que formamos em nossa mente, o rancor que guardamos como um tesouro amargo, a preguiça espiritual que nos impede de Te buscar. Nós nos cansamos de lutar com as nossas próprias forças e sempre falhar. Estamos exaustos de prometer a Ti que vamos mudar, apenas para cair nos mesmos erros repetidas vezes. Por isso, hoje nós paramos de lutar com a nossa força. Nós nos rendemos. Nós confessamos a nossa total falência espiritual sem a Tua graça. Graças Te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor. É somente nele, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós, que podemos ser mais do que vencedores. Nós clamamos por essa vitória que não vem de nós, mas de Ti. Liberta-nos, Senhor, das cadeias dos hábitos pecaminosos. Quebra-os de derrota em nossa vida. Onde o pecado abundou, nós clamamos para que a Tua graça superabunde. Pai de misericórdia, nós trazemos diante de Ti os nossos medos. O medo que nos paralisa, o medo do futuro, da incerteza, do e se. O medo de não sermos bons o suficiente, de falharmos, de decepcionarmos. O medo da doença, da perda, da morte. O medo da solidão. O medo do que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Confessamos que muitas vezes a nossa fé é sufocada por esses medos. Dizemos que confiamos em Ti, mas nossas noites insones e nossa ansiedade constante revelam a verdade do nosso coração. Perdoa-nos por duvidarmos do Teu cuidado, da Tua provisão e da Tua soberania. Tu não nos deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E, no entanto, vivemos como órfãos, com medo de tudo e de todos. A Tua palavra nos diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Derrama sobre nós, agora, esse perfeito amor. Enche cada fibra do nosso ser com a certeza do Teu amor por nós. Um amor que não depende do nosso desempenho, um amor que nos adotou como filhos, um amor que nos garante que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa verdade, nós queremos descansar. Lança fora, Senhor, todo o medo que nos atormenta e aprisiona. E neste lugar de entrega, onde o nosso pecado e o nosso medo foram expostos, nós clamamos, com toda a força da nossa alma, misericórdia. Como o publicano no templo que não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Assim nós nos colocamos diante de Ti. Não trazemos méritos, não trazemos justificativas. Nosso único argumento é o sangue de Jesus,
derramado na cruz por nós. É por causa desse sangue que podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E esta é a nossa ocasião oportuna, Senhor. Precisamos da tua graça agora. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da tua presença, nem retiaias de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário. Como nós ansiamos por essa pureza de coração, por essa alegria que só a tua presença pode dar, ansiamos por um espírito que tenha prazer em te obedecer. Não por obrigação, mas por amor. Realiza essa obra profunda em nós, Pai. Nós clamamos também por cura, Senhor. Cura para as feridas da nossa alma que ainda sangram. As feridas causadas pela rejeição, pelo abandono, pela traição, pelas palavras duras que ouvimos na infância, pelos abusos que sofremos. O Senhor é aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Nós te pedimos, médico dos médicos, que o teu bálsamo de Gileade flua sobre as nossas memórias. Entra em nosso passado com o teu poder redentor e cura aquilo que nos quebrou. Liberta-nos da necessidade de vivermos presos a essas dores, remoendo o que aconteceu. Ajuda-nos a perdoar, como fomos perdoados por ti. Sabemos que a falta de perdão é uma prisão que nós mesmos construímos, e te pedimos a força para entregar a chave a ti e sair em liberdade. Cura nosso corpo físico de toda enfermidade, de toda dor. Pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados. Nós recebemos pela fé essa promessa sobre a nossa saúde, mas acima de tudo, cura a nossa visão espiritual. Tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos te ver como tu és, para que possamos ver a nós mesmos como tu nos vês. Amados, perdoados, justificados, filhos, e para que possamos ver os outros com os teus olhos de compaixão e graça, meu irmão, minha irmã. Eu sei que enquanto oramos, o Espírito Santo está trazendo à sua mente situações específicas, nomes, dores, pecados e medos particulares. Este é um momento sagrado de encontro entre você e Deus. Eu quero te encorajar a não guardar isso apenas para você. A palavra nos ensina a levar os fardos uns dos outros. Aqui nos comentários deste vídeo, há uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, prontos para interceder por você. Sem medo, sem vergonha, escreva o seu pedido de oração. Pode ser apenas uma palavra: cura, libertação, família, finanças, perdão. Ao escrever, você está materializando a sua fé, entregando de forma concreta a sua causa nas mãos do Senhor e permitindo que o corpo de Cristo se una a você em clamor. E eu quero te pedir, permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não saia agora. Tendo nos esvaziado, o próximo passo é sermos cheios. A obra de Deus é completa. Após a confissão e o clamor, vem a restauração e o renovo. Prepare o seu coração, pois o que Deus tem para a terceira e última parte desta oração é o derramar do seu poder que vivifica. Senhor, nós te agradecemos por este tempo de quebrantamento. Obrigado por não nos deixar em nosso engano, por nos amar o suficiente para nos confrontar com a verdade. Nós nos sentimos expostos, vulneráveis, mas seguros em teus braços de amor. Estamos como um campo arado. A terra do nosso coração foi revolvida e está pronta para receber a semente da tua palavra e a chuva do teu espírito. Estamos vazios de nós mesmos e famintos e sedentos de ti. Ansiamos pela tua presença restauradora. Ansiamos por ouvir a tua voz suave e mansa, nos dizendo que nossos pecados estão perdoados, que nossa alma está segura, que um novo tempo está começando. Estamos aqui, em silêncio e expectativa. Já não olhamos mais para as águas da tribulação que nos cercam, nem para o lamaçal do nosso pecado que acabamos de confessar. Agora elevamos os nossos olhos para ti, autor e consumador da nossa fé. Prepara-nos, Pai, para o toque do teu poder. Prepara-nos para receber a vida abundante que o teu Filho conquistou para nós na cruz. O nosso coração está aberto. A nossa alma te espera, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã, nós te esperamos, Senhor, meu amado irmão. Minha amada irmã, permaneça neste lugar de quietude. Não se apresse em sair. É neste silêncio que Deus fala mais alto. Após o esvaziamento, a confissão e o clamor, chega o momento mais sublime da nossa comunhão. O momento de receber. O céu está aberto sobre a sua vida neste instante. Sinta, pela fé, a atmosfera ao seu redor mudar. O peso que estava sobre os seus ombros está sendo gentilmente retirado por mãos invisíveis.
mas poderosos. A ansiedade que apertava o seu peito está dando lugar a uma paz que a sua mente não consegue explicar, mas o seu espírito reconhece. Este é o toque do Consolador. O Espírito Santo, que o Pai enviou em nome de Jesus, está agora mesmo ministrando ao seu coração. Ele está se movendo sobre as águas turvas da sua alma e declarando, como no princípio, haja luz. E a luz está entrando. A luz da esperança, a luz da cura, a luz da verdade de Deus, está dissipando toda a escuridão que te afligia. Receba esse toque, não tente entender, apenas receba. Abra o seu coração como uma flor, abre suas pétalas para receber o orvalho da manhã. Este é o seu momento de refrigério. Este é o seu manancial de águas vivas. O Pai te ouviu. Ele ouviu cada palavra do seu lamento, cada gemido da sua alma. Ele viu cada lágrima que você derramou em secreto. E a resposta dele para você hoje vem como uma promessa terna e poderosa, sussurrada pelo profeta Isaías. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sinta o poder dessa declaração sobre a sua vida. As águas da aflição, aquelas que mencionamos no início da nossa oração, inspirados pelo Salmo 69, não te submergirão. Por quê? Porque Ele, o Criador dos oceanos, está contigo nelas. O fogo da provação, da perseguição, da injustiça, não te consumirá. Por quê? Porque Ele, o Deus que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, está contigo. No meio do fogo, Ele te chama pelo nome. Você não é um número, uma estatística na multidão. Você é dele. Sua vida está segura em suas mãos. Ele te remiu. Ele pagou um alto preço por você. O sangue de Jesus é o selo da sua propriedade. Você pertence a Deus, e nada nem ninguém pode te arrancar das mãos dele. Deixe essa verdade assentar no seu espírito e trazer uma segurança inabalável ao seu coração. Sinta a presença do Espírito de Deus como um óleo suave sendo derramado sobre as feridas que abrimos no momento da confissão. Onde havia a dor da rejeição, Ele está derramando a certeza da sua aceitação. Em Cristo, você é aceito, amado, escolhido. Onde havia a vergonha do pecado, Ele está te cobrindo com o manto da justiça de Cristo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Receba o perdão completo e absoluto de Deus. Não permita que o acusador te lembre do que Deus já esqueceu. Ele lançou os seus pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. Se Deus não se lembra, por que você continuaria a se lembrar? Se Ele te perdoou, perdoe-se a si mesmo. Levante a sua cabeça. Você não é mais definido pelo seu erro, mas pela graça redentora de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Respire fundo o ar da novidade de vida que Deus está te dando agora, para você que se sentiu fraco, cansado, esgotado de tanto lutar. O Senhor te diz hoje, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A sua força não vem da sua juventude, da sua saúde ou dos seus recursos. A sua força vem da sua espera, da sua confiança no Senhor. Neste momento de oração, você está esperando no Senhor e Ele está cumprindo a sua palavra. Ele está trocando a sua fadiga por força. Ele está te dando asas para voar acima das circunstâncias. Sinta uma nova força fluindo para o seu interior. Uma força sobrenatural que não se abala com os prognósticos humanos. Uma força que te capacita a continuar, a correr a corrida que te foi proposta, a caminhar mais uma milha. A alegria do Senhor é a tua força, e essa alegria está sendo restaurada em seu coração agora, não uma alegria baseada nas circunstâncias, mas a alegria profunda e constante da salvação. O Senhor está restaurando a sua alma. Como um pastor amoroso, Ele te guia para junto das águas de descanso. Ele está restaurando o seu vigor. Talvez as batalhas da vida tenham roubado a sua esperança, te deixado cínico, desiludido. Talvez você tenha dito em seu coração, para mim, não tem mais jeito, eu nunca vou mudar. Essa situação nunca vai se resolver. Mas o Deus a quem servimos é o Deus especialista em impossíveis. Ele é o Deus que faz brotar rios no deserto
e caminhos no ermo. Ele me envia para te dizer, hoje que ele está fazendo uma coisa nova na sua vida, e ela já está surgindo, você não a percebe? Ele está trocando a sua veste de pranto por vestes de louvor. Ele está te dando um óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Ele está te restituindo os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo inimigo, onde havia ruínas em sua vida, em seu casamento, em suas finanças, em suas emoções. Ele está prometendo reedificar. Os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus quer usar a sua vida restaurada para ser um agente de restauração na vida de outros. A sua dor não foi em vão. Ela está sendo transformada em ministério. O seu sofrimento te qualificou para consolar outros com a consolação que você está recebendo de Deus. Agora, sinta a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de um Deus soberano no meio dos problemas. É a tranquilidade de saber que, embora os ventos soprem e as ondas se levantem, o seu barco não vai afundar, porque o Mestre está nele. Jesus está no barco da sua vida, e ele se levanta agora e repreende os ventos e o mar da sua alma. Diz a tempestade da sua ansiedade: acalma-te, emudece. E há uma grande bonança. Entregue a ele, neste momento, cada preocupação que tentará assaltar a sua mente. Assim que esta oração terminar, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Imagine-se colocando cada problema, cada conta a pagar, cada relatório médico, cada conflito familiar, em uma caixa e entregando-a nas mãos de Jesus. E ao entrega lá, recuse-se a pegá-la de volta. Deixe com ele. Confie nele. Ele é fiel para cuidar de cada detalhe. O trabalho dele é cuidar de você. O seu trabalho é descansar nele. Meu amado, minha amada. Essa paz, esse consolo e essa restauração que você está experimentando agora não são apenas para você, são um tesouro que deve ser compartilhado. O amor de Deus é expansivo. Assim como alguém talvez tenha compartilhado esta oração com você, eu quero te convidar a ser um canal da paz de Deus para outra pessoa. Pense agora em alguém que você conhece, que está passando por um vale, alguém cujo coração está abatido, alguém que precisa desesperadamente sentir esse mesmo toque de Deus. Talvez um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ou Espírito Santo pode estar trazendo um nome à sua mente neste exato momento. Assim que terminarmos aqui, pegue o link desta oração e envie para essa pessoa, com uma simples mensagem. Lembrei de você, que a paz de Deus inunde o seu coração. Você não imagina o poder que esse simples ato de obediência e amor pode ter. Você pode ser a resposta à oração de alguém. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar alguém do desespero e reacender a chama da esperança em um coração cansado. Meu amado irmão, minha amada irmã, com um coração agora firmado na paz que vem do alto, com a alma regada pelo refrigério do Espírito, nós nos levantamos, não mais prostrados pela dor, não mais paralisados pelo medo, mas de pé, sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Este é o momento de mudarmos a linguagem da nossa oração, do lamento para o louvor, da súplica para a declaração, do pedido para a proclamação. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É a firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E hoje, nós decidimos crer. Decidimos alinhar a nossa boca com a palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor gritem o contrário. O mundo espiritual responde à voz da fé, e agora juntos, faremos a nossa voz ser ouvida. Não como uma voz de dúvida, mas como a voz de um filho, de uma filha, que conhece a fidelidade do seu pai para si, para declarar, para tomar posse das promessas que são nossas, por herança em Cristo, com os nossos corações. Cheios de gratidão pela restauração que recebemos, nós agora erguemos a nossa voz e declaramos: Senhor, Tu és soberano, Tu reinas sobre os céus e a terra, e nada foge ao Teu controle. O Teu trono, ó Deus, é eterno e o cetro do Teu reino é um cetro de equidade. Nós declaramos que os reinos deste mundo podem se abalar, as economias podem vacilar, os homens podem traçar seus planos, mas o conselho do Senhor permanece para sempre. Os desígnios do Teu coração, de geração em geração, cada área da nossa vida, cada preocupação, cada desafio, a esta verdade absoluta:
tu estás no controle. O lamaçal do Salmo 69 não tem a palavra final. A correnteza dos problemas não tem o poder de determinar o nosso destino. Palavra pertence a ti, e a tua palavra é fiel, justa e verdadeira. Nós escolhemos descansar na tua soberania. Tiramos o peso do mundo dos nossos ombros, e o colocamos sobre os teus, pois tu és o que carrega o nosso fardo diário. Nós confiamos não no que vemos, mas em quem tu és. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquel, que o é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós proclamamos a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Nós olhamos para trás em nossa jornada e vemos os teus sinais. Vemos as incontáveis vezes em que nos livraste, nos guardaste, nos proveste. Tu foste fiel mesmo quando fomos infiéis. Tu permaneceste constante em meio à nossa inconstância. E porque tu foste fiel no passado, nós declaramos com ousadia que tu serás fiel no futuro. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. A tua palavra não volta para ti vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. Por isso, nós nos agarramos às tuas promessas com uma fé tenaz. Se tu prometeste que jamais nos deixaria e jamais nos abandonaria, nós cremos. Se tu prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, nós cremos. Sei, tu prometeste que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós cremos. Nós declaramos que a tua fidelidade é o nosso escudo e baluarte, em meio a um mundo de incertezas e promessas quebradas. A tua palavra é a nossa âncora, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Diante desta verdade, nós declaramos com o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nós olhamos para cada uma dessas coisas que talvez estejam batendo a nossa porta hoje e dizemos: vocês não têm o poder de nos separar do amor do nosso Pai. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós não somos vítimas, somos vitoriosos. Não somos coitados, somos conquistadores. A nossa identidade não está na crise, mas em Cristo. Ele já venceu o mundo, ele já venceu a morte, ele já venceu o pecado, e nós estamos em ele. A vitória dele é a nossa vitória. Por isso, nós nos recusamos a andar de cabeça baixa. Nós nos recusamos a adotar uma mentalidade de derrota. Nós erguemos a cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. Nós declaramos que somos fortes, não em nós mesmos, mas na força do teu poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta não é uma frase de efeito. É a realidade espiritual de quem nasceu de novo. Nós tomamos posse dessa força agora para enfrentar os desafios deste dia. Força para amar os difíceis, força para perdoar os que nos feriram, força para dizer não à tentação, força para perseverar quando a vontade é desistir. Nós cremos no poder da oração. A oração não é um monólogo de desespero lançado ao vazio. A oração é uma conversa com o Deus vivo, o Criador do universo, que inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. Declaramos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a nossa justiça não vem de nós, mas do Cristo. Portanto, a nossa oração é poderosa e eficaz. Ela move a mão de Deus, ela muda as coisas, ela derruba muralhas, abre portas de ferro, liberta cativos, cura enfermos, transforma situações. Nós nos levantamos hoje não como mendigos, mas como filhos e filhas do Rei, com acesso direto e ousado ao trono da graça. E neste lugar de autoridade, nós declaramos que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Nós nos posicionamos contra as obras das trevas, contra os planos do inimigo para nossa vida, nossa família e nossa nação. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós recebemos essa herança e nos posicionamos nela com firmeza. Meu irmão, minha irmã, repita comigo em seu coração ou com seus lábios se puder: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mim sobre uma rocha. E agora, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Sinta a força que emana dessas palavras. Não são apenas poesia antiga, são dinamite espiritual para a sua alma hoje. A confiança em Deus é um esconderijo seguro. É um pavilhão no meio da tempestade. É uma rocha firme, que eleva você acima do alcance dos seus inimigos. Declare que você está seguro nele, que a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra de Deus nos assegura repetidamente que a nossa confiança nele nunca será em vão. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? E a promessa culmina em Romanos. Todo aquele que nele crê, não será confundido. Que promessa gloriosa! Ser confundido é ser envergonhado, desapontado, iludido, e o Deus da verdade te garante: se a sua fé estiver firmada nele, você não terminará a sua jornada envergonhado. Sua esperança não será frustrada. O mundo pode te decepcionar, as pessoas podem te falhar, até mesmo o seu próprio coração pode te enganar. Mas Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Portanto, nós declaramos que a nossa esperança está firmemente ancorada nele e na sua palavra. Recusamo-nos a ser movidos pelo que sentimos, pelo que ouvimos no noticiário, pelas opiniões dos outros. Somos movidos pela palavra de Deus. E porque cremos, não seremos confundidos. A vitória final é certa. Eu sei que falar e viver essa fé todos os dias é um desafio. O mundo, a carne e o inimigo trabalham incessantemente para minar a nossa. É por isso que a comunhão é tão vital. É por isso que precisamos nos fortalecer uns aos outros diariamente. Esta oração não é um evento isolado. É um convite para uma jornada contínua. Se você deseja continuar sendo fortalecido na palavra, começando cada dia com essa mesma intensidade de fé e comunhão com Deus, eu te faço um convite especial. Inscreva-se agora no nosso canal. Faça parte desta família de fé que se reúne aqui diariamente para buscar ao Senhor. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhuma das nossas orações e estudos, transformando a sua devoção diária em um pilar inabalável na sua vida. Venha, vamos caminhar juntos, orar juntos e ver as grandes coisas que o Senhor fará em nosso meio. Com o nosso espírito revestido da força do Senhor e com a nossa fé ancorada na rocha eterna, nós agora nos levantamos. Não mais apenas como filhos que recebem, mas como soldados que combatem. Avançamos do lugar de refúgio para o campo de batalha, não com a nossa força, mas com a autoridade que nos foi outorgada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Comandante. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Portanto, com esta autoridade, nós agora nos posicionamos na brecha. Nós nos tornamos intercessores, sacerdotes do nosso lar, sentinelas da nossa cidade. A nossa oração agora se estende para além de nós mesmos. Ela se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus para libertar cativos, curar os enfermos e despedaçar os grilhões que aprisionam aqueles que amamos. Respire fundo o ar da autoridade espiritual. Você não está sozinho. O anjo do Senhor acompa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com essa convicção, nos iniciamos a nossa intercessão. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente erguemos um muro de fogo ao nosso redor, ao redor da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Cobrimos-nos com o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado e contra o qual o acusador não tem argumento. Nós vestimos agora, pela fé, toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os nossos lombos, com o cinturão da verdade, a verdade da tua palavra que nos liberta de todo engano. Vestimos a couraça da justiça, a justiça de Cristo, que nos torna inculpáveis diante de ti e do inimigo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, para que onde quer que andemos, sejamos portadores de reconciliação e da tua presença. Embraçamos o escudo da fé,
com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, os dardos da dúvida, do medo, da acusação, da enfermidade. Tomamos o capacete da salvação, que guarda a nossa mente com a certeza da nossa identidade e do nosso destino eterno em Cristo. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de ataque, viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Completamente armados, nós avançamos. Nós nos posicionamos agora em favor da nossa família. Cada membro da nossa casa, nós os trazemos diante do teu altar de graça. Marido, esposa, filhos, filhas, pais, mães, irmãos, netos, nós os cobrimos com o sangue de Jesus. E pela autoridade que nos foi concedida, nós declaramos que todo plano do inimigo contra a nossa casa está desfeito agora. Toda cita de contenda, de divórcio, de adultério, de rebeldia de frisa espírito, lançada contra o nosso lar, nós a quebramos, em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa casa é um território do Senhor. As portas e os umbrais da nossa casa estão marcados pelo sangue do Cordeiro, e o anjo da morte da destruição não pode entrar. Nós cancelamos toda a palavra de maldição que foi proferida contra a nossa linhagem, palavras de fracasso, de miséria, de enfermidade, de vícios. Nós declaramos que em Cristo todas as maldições foram quebradas na cruz. Somos uma nova geração, uma descendência bendita do Senhor. Nós declaramos a promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós tomamos posse da salvação de cada um dos nossos familiares. Onde há filhos nos caminhos das drogas, da prostituição, do crime, nós os arrancamos das garras do inimigo e declaramos que o espírito do filho pródigo se manifesta neles. E eles voltarão para a casa do Pai, onde há um cônjuge afastado do Senhor. Nós declaramos que a luz de Cristo dissipa as trevas e que o coração de pedra será trocado por um coração de carne. Nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora nós avançamos contra o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, que levou sobre si na cruz todas as nossas dores e enfermidades, nós declaramos cura sobre os corpos. Repreendemos todo diagnóstico maligno: câncer, diabetes, problemas cardíacos, doenças autoimunes, dores crônicas. Nós declaramos que vocês não têm autoridade sobre os corpos que são templos do Espírito Santo. Nós liberamos o poder restaurador e vivificador de Deus sobre cada célula, cada tecido, cada órgão. Nós falamos aos ossos: sejam fortalecidos. Falamos ao sangue: seja purificado. Falamos ao sistema imunológico: funcione em perfeita ordem. Declaramos que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós também nos levantamos contra as enfermidades da alma, que são tão ou mais devastadoras. Nós quebramos o poder da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, dos medos e das fobias. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todo espírito de angústia, de opressão, de tristeza profunda, de tormento mental, solte a mente e as emoções do povo de Deus agora. Nós declaramos que não recebemos espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nós abrimos as janelas da alma e deixamos a luz do sol da justiça entrar, trazendo cura em suas asas. Nós liberamos a paz que excede todo entendimento para guardar os corações e as mentes. Nós quebramos as correntes dos traumas do passado, das memórias dolorosas, do abuso, da rejeição. Declaramos que o bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre essas feridas. E onde havia dor, agora há cura. Onde havia amargura, agora há perdão. Onde havia cativeiro, agora há liberdade. Nós nos posicionamos contra o espírito de miséria e de escassez que tenta assolar as finanças do povo de Deus. A palavra declara que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supria todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito devorador, o endividamento crônico, o desemprego, a falência. Nós declaramos que as janelas dos céus estão abertas sobre as nossas vidas e Deus derrama bênçãos sem medida. Nós declaramos que somos a cabeça e não a cauda. Estamos por cima e não por baixo. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Nós quebramos toda a mentalidade de pobreza e abraçamos a mentalidade de filhos do Rei, que são herdeiros de todas as coisas. Declaramos que o povo de Deus não viverá de migalhas, mas se assentará à mesa do banquete do Pai. Declaramos que a prosperidade de Deus, que é completa menos espiritual, emocional e material, menos alcança as nossas casas, para que sejamos abençoados e para que sejamos canais de bênção para outros.
Declaramos portas de emprego se abrindo, negócios prosperando, dívidas sendo canceladas e a sabedoria divina para administrar os recursos que o Senhor nos confia. Nós declaramos proteção divina sobre a nossa vida. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e baluarte. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra. Calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Nós tomamos posse desta palavra, o Salmo 91, como uma realidade viva e ativa sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossas viagens, sobre nosso trabalho. Estamos guardados, protegidos, selados pelo poder de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a intercessão é uma obra de amor e um campo de batalha. Enquanto oramos, cremos que anjos estão sendo despachados, que correntes estão caindo e que o inferno está sendo saqueado. E eu quero que você faça parte deste exército de intercessores de uma forma ainda mais direta. Eu quero orar por você pelo seu nome, pela sua causa específica. Por isso, eu te convido agora a ir aos comentários e deixar o seu nome. Escreva o seu nome e, se sentir à vontade, os nomes daqueles da sua família pelos quais estamos lutando juntos em oração. Cada nome ali escrito será um alvo das nossas próximas orações, um memorial diante do Senhor. Ao escrever, você está dizendo: presente, eu faço parte deste exército. Eu coloco a minha causa diante de Deus e da comunidade de fé. E ao ler os nomes dos outros irmãos, una sua fé a deles. Vamos criar aqui um poderoso mural de intercessão, tendo combatido o bom combate, tendo nos posicionado na brecha e declarado a vitória do nosso Rei sobre cada área de necessidade. Nós agora começamos a sentir uma mudança na atmosfera espiritual. O barulho da batalha começa a se acalmar, e em seu lugar, um som começa a emergir. É o som da vitória. É o som do cântico dos redimidos. A nossa intercessão, baseada na palavra, nos leva a um lugar de certeza. A fé não apenas luta, ela também celebra a vitória antes mesmo de vi-la com os olhos físicos. Por isso, prepare o seu coração. Estamos saindo do campo de batalha e subindo ao monte da celebração. A última parte da nossa jornada de oração será um clímax de louvor, uma declaração profética da vitória que já nos foi garantida na cruz do Calvário. Vamos proclamar o que Deus já decretou, vamos celebrar o que Ele já realizou e vamos tomar posse do nosso futuro e da nossa herança, com um grito de júbilo. A guerra já foi vencida. Agora é tempo de celebrar o nosso Rei vitorioso, com o som da vitória ecoando em nosso espírito. Nós agora subimos ao monte da transfiguração da nossa fé. Deixamos para trás o vale da sombra da morte, atravessamos o campo de batalha e agora pisamos em Terra Santa, um lugar de celebração e proclamação profética. Este não é um momento de pedir, mas de receber e declarar. A fé é a substância do que já nos foi dado em Cristo. Portanto, com a convicção de embaixadores do reino, nós agora vamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Vamos concordar com o céu e declarar a realidade espiritual sobre a nossa realidade natural. O que estamos prestes a fazer não é pensamento positivo, é um ato profético. É alinhar a nossa boca com a boca de Deus e declarar o fim desde o começo, pois Ele é aquele que executa a sua palavra. Prepare-se para proclamar a sua vitória, não como uma esperança distante, mas como uma herança presente. Nós lhe declaramos profeticamente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está, neste exato momento, inundando cada área da sua vida. A tempestade cessou. As ondas de ansiedade e medo se acalmaram sob a ordem do Mestre. Onde havia tormenta, declaramos Bananaka. Onde havia confusão mental, declaramos clareza e a mente de Cristo. Nós declaramos a promessa de Jesus: deixo-vos a paz.
a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba essa paz agora, uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença constante do Príncipe da Paz. Sinta essa paz descendo sobre o seu lar, acalmando os ânimos, desfazendo as contendas. Sinta essa paz guardando o seu coração contra as preocupações do amanhã. O Senhor te abençoa e te guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dá a paz. A paz de Deus é o seu árbitro interior. A partir de hoje, nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor já te alcançou. A bênção que corre atrás de você e te encontra. Nós cancelamos a mentalidade de correr atrás da bênção e ativamos a mentalidade de quem é seguido por ela. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Declaramos que você é bendito na cidade e bendito no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Nós quebramos o ciclo da frustração, do quase, do bateu na trave. Nós declaramos que os teus projetos, que estão alinhados com a vontade de Deus, não morrerão na praia, mas chegarão a um porto seguro. Declaramos que o tempo do favor de Deus chegou sobre a sua vida. Onde as portas estavam fechadas, declaramos que o Senhor, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, está abrindo portas de oportunidade, de provisão e de restituição diante de você agora. O tempo de vergonha acabou. Dupla honra em seu lugar. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. Onde havia dúvida, agora há certeza. Onde havia vacilação, agora há firmeza. A semente da palavra de Deus que foi plantada em seu coração durante esta jornada de oração, nós a declaramos frutífera. Ela não será roubada pelo inimigo, nem sufocada pelas preocupações deste mundo. Declaramos que você não é mais um cristão de fé frágil, mas um gigante espiritual que se levanta. Você tem a fé que move montanhas. Você crê para ver a glória de Deus. Declaramos que você andará por fé e não por vista. Seus olhos espirituais estão abertos para enxergar além do natural, para ver o exército de anjos que acampa ao seu redor. Você não será mais intimidado pelas ameaças do inimigo ou pelos relatórios negativos do mundo. A sua confiança está firmada unicamente no Senhor, o autor e consumador da sua fé. Você crê, e por isso você fala, e a sua palavra, cheia de fé, tem o poder de mudar a sua realidade. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas. O que te prendia, o que te limitava, o que te mantinha cativo em ciclos de derrota, nós declaramos, pelo poder que há no nome de Jesus, que essas correntes caíram por terra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa unção está sobre você agora. As portas da sua prisão emocional, espiritual e financeira estão abertas. Saia em nome de Jesus. Você está livre do vício que te atormentava. Você está livre da amargura que envenenava a sua alma. Você está livre da culpa que pesava sobre os seus ombros. Você está livre da mentalidade de órfão que te fazia mendigar amor e aceitação. A quem o Filho liberta, verdadeiramente livre. Caminhe na sua liberdade. Respire o ar da sua liberdade. Não se prenda novamente a um jugo de escravidão. Você foi comprado por um alto preço. Não se torne escravo de homens nem de sistemas. Você é livre para amar, livre para servir, livre para adorar, livre para cumprir o propósito extraordinário para o qual Deus te criou. A sua libertação está decretada no céu e manifesta na terra. E agora, meu amado, minha amada, após esta jornada que nos levou das profundezas do lamento do Salmo 69, às alturas da celebração profética, quero encerrar com uma bênção sobre a sua vida. Receba estas palavras não como minhas, mas como um eco do coração do Pai para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te capacite a caminhar na vitória que declaramos hoje. Que a sua face resplandeça sobre ti e te dê graça para cada novo desafio. Que a sua presença seja tão real para você quanto o ar que você respira. Que Ele te encha com o seu Espírito Santo até transbordar. Que você seja um farol de esperança em um mundo de escuridão. Que a sua vida seja um testemunho vivo do poder redentor e restaurador de Jesus Cristo. Vá em paz, vá na força do Senhor. Vai
cumpra o seu chamado. O que começamos aqui em oração, continue vivendo em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento. A sua jornada de vitória está apenas começando.